20.000 léguas submarinas. Capítulo 8. Uma inicial e uma divisa. Esse rapto, tão brutalmente executado, realizara-se com a rapidez do relâmpago. Meus companheiros e eu não tínhamos tido nem sequer tempo de reagir. Não sei o que sentiram, vendo-se arrastado para dentro daquela prisão flutuante. Quanto a mim, um calafrio gelou-me a epiderme, com quem nos teríamos de haver. Sem dúvida com alguns piratas de nova espécie, que saqueavam o mar e ao seu modo. Mal se fechou o estreito painel sobre mim, profunda escuridão envolveu-nos. Meus olhos, impressionados pela luz do exterior, nada puderam distinguir. Senti que meus pés descalços pisaram os degraus da escada de ferro. Ned Land e Conselho, vigorosamente agarrados, seguiam-me. Na parte inferior da escada, abriu-se uma porta, que se fechou logo depois da nossa passagem, produzindo um ruidoso estrondo. Estávamos sós? Onde? Não poderia dizê-lo, apenas consegui imaginá-lo. Estava tão escuro que após alguns minutos meus olhos não tinham ainda conseguido vislumbrar qualquer desses reflexos indecisos que flutuavam nas noites por mais escuras que sejam. Entretanto, Ned Land, furioso com aquela maneira de proceder, dava livre curso à sua indignação. Com 1000 demônios, brandava. Essa gente supera os caledônios quanto à hospitalidade. Só lhes falta serem antropófagos. Isso, porém, não me surpreenderia, mas podem estar certos de que não me comerão sem meu protesto. Acalme-se, amigo Land, acalme-se. Não adianta zangar-se antes da hora. Por enquanto não estamos ainda na assadeira, observou calmamente o Conselho. Na assadeira ainda não, retrucou o canadense, mas seguramente no forno. Felizmente minha navalha não me abandonou e ainda enxergo o suficiente para fazer uso dela. O primeiro desses bandidos que põe mão em mim... Não se irrite, Ned, aconselhei. Nem nos comprometa com violências inúteis. Quem sabe alguém nos ouve. Procuremos saber onde estamos. Comecei a andar às apalpeladas. 5 passos à frente encontrei uma parede de ferro, feita de chapas cavilhadas. Depois, voltando-me, fui de encontro à mesa de madeira, em volta da qual encontravam-se vários bancos. O pavimento da prisão estava recoberto por grossa esteira de fórmio, que abafava o ruído dos nossos passos. As paredes nuas não revelavam qualquer traço de porta ou janela. Conselho, dando uma volta, mas em sentido contrário ao que se seguira, encontrou-se comigo e ambos voltamos ao meio da cabina, que devia ser 7 metros de comprimento, por 3 de largura. Quanto à altura, Ned Land, apesar de sua elevada estatura, não pôde medi-la. Cerca de meia hora transcorrera sem que a situação se modificasse, quando da extrema escuridão nossos olhos passaram a luz intensíssima. Numa prisão iluminara-se repentinamente, isto é, encheu-se de matéria luminosa tão forte que não pude inicialmente suportar-lhe o brilho. Pela luminosidade intensa reconheci logo a luz elétrica que produzia aquele magnífico fenômeno de fosforescência. Depois de ter involuntariamente fechado os olhos, tornei a abri-los e vi que o agente luminoso provinha de meio de globo fosco que se arredondava na parte superior da cabina. Finalmente podemos ver alguma coisa, exclamou Ned Land, que da navalha em punho mantinha-se na defensiva. É verdade, respondi, mas nossa situação não é menos sombria. Que o senhor tenha paciência, observou o impassível Conselho. A repentina iluminação da cabina permitia examiná-la minuciosamente. Continha apenas a mesa e os 5 bancos. A porta invisível está hermeticamente fechada. Nenhum ruído chegava ao nosso ouvido. Tudo parecia morto no interior daquele barco. Navegaria ele? Conservar-se-ia parado na superfície do oceano? Ou teria mergulhado nas suas profundezas? Não podia adivinhá-lo. Entretanto, certamente o globo luminoso não teria sido aceso sem razão. Tinha certeza de que os membros da tripulação não tardariam a aparecer. Quem quer abandonar os presos não ilumina as suas masmorras. Não me enganara. Ouvimos os ruídos dos ferrolhos, a porta abriu-se e apareceram 2 homens. Um deles era de pequena estatura, musculatura vigorosa, membros fortes, cabeça grande, cabeleira negra e abundante, bigode espesso, olhar vivo e penetrante. Toda a sua pessoa impregnada dessa vivacidade meridional que caracteriza em França os filhos de Provença. Diderot, com justiça, afirmou que o gesto do homem é metafórico, e aquele homenzinho era a prova viva dessa asserção. Sentia-se que sua linguagem habitual devia prodigiar as prosopopeias, metonímias e hipólages. Fato que, aliás, nunca tive ocasião de verificar, porque, em minha presença,
Usou sempre idioma singular e absolutamente incompreensível. O segundo desconhecido merece descrição menos minuciosa. Era fácil ler em sua fisionomia. Reconheci sem hesitar as suas qualidades dominantes. A confiança em si, porque a sua cabeça assentava nobremente sobre o arco formado pela linha dos ombros, e seus olhos negros fitavam com impassível segurança. A calma, porque a sua pele, tendendo mais para a palidez do que para o corado, denunciava o equilíbrio sanguíneo. A energia demonstrada pela facilidade de contração dos músculos superciliares e, enfim, a coragem, porque a sua respiração profunda denotava grande expansão vital. Acrescentarei em sua altivez era visível. Que seu olhar firme e claro parecia refletir pensamentos elevados e que todo esse conjunto, a homogeneidade das expressões, do gesto, do corpo e do semblante, segundo a observação dos fisionomistas, sugeria indiscutivelmente a sua franqueza. Senti-me involuntariamente tranquilo na presença dele e augurei bem de nossa entrevista. Se tinha 35 ou 50 anos, não me teria sido possível precisar. Sua estatura elevada, sua testa larga, seu nariz reto, sua boca nitidamente desenhada, seus dentes magníficos, suas mãos finas e alongadas eram dignos de servirem a uma alma altiva e apaixonada. Aquele homem constituía indubitavelmente uma admirável tipo humano que já até então me fora dado encontrar. Particularidade estranha, os olhos dele, um pouco afastados um do outro, podiam abarcar simultaneamente cerca de um quarto de horizonte. Essa faculdade, como verifiquei mais tarde, era reforçada por capacidade visual superior à de Ned Land. Quando este desconhecido fitava um objeto, a linha das sobrancelhas franzia-se e suas grandes pálpebras cerravam-se de modo a circunscrever-lhe a pupila dos olhos, restringindo assim a extensão do campo visual. Que olhar aquele! Como aumentava os objetos diminuídos pela distância. Como nos devassava até a alma. Como vencia os lençóis líquidos tão opacos aos nossos olhos. E como lia perfeitamente no mais profundo recanto do mar. Os dois desconhecidos, cobertos com boinas de pele de lontra, marinha e calçados com botas de mar feitas de couro de foca, vestiam roupas de tecido especial, de corte folgado, que lhes permitiam grande liberdade de movimento. O mais alto dos dois, de certo, o comandante, examinou-nos com extrema atenção, sem pronunciar palavra. Depois, voltando-se para o companheiro, conversou com ele em língua que não pude reconhecer. Era idioma sonoro, harmonioso, flexível, cujas vogais pareciam obedecer a acentuação variadíssima. O outro respondeu-lhe com aceno de cabeça e acrescentou 2 ou 3 palavras inteiramente incompreensíveis. Em seguida, permaneceu a interrogar-me diretamente com o olhar. Respondi em bom francês que não entendia a linguagem deles. Por sua vez, o desconhecido pareceu não me compreender e a situação tornou-se bastante embaraçosa. Em todo caso, o senhor deve contar-lhe a nossa história, sugeriu o conselho. Talvez esses senhores entendam algumas palavras. Comecei a narração, então, das nossas aventuras, articulando claramente de todas as sílabas e sem omitir o mais insignificante pormenor. Declinei nossos nomes e qualidades. Depois fiz a apresentação formal do professor Aronnax, do seu criado conselho e do mestre arpoador Ned Land. O homem dos olhos meigos e calmos ouviu-me impassível, com cortesia mesmo, com notável atenção, mas nada em sua fisionomia revelou que houvesse entendido o que lhe contara. Quando terminei, não proferiu nenhuma palavra. Ainda tínhamos o recurso de falar inglês. Talvez não fizéssemos entender nossa língua, que é mais quase universal. Conhecia inglês e alemão o suficiente para ler corretamente, mas não para falar corretamente. Ora, o caso era principalmente fazer-se entender. Mas, agora é sua vez, disse o arpoador. Vamos, mestre Land, tire da sacola o melhor inglês que algum dia falou um anglo-saxão e veja se consegue ser mais feliz do que eu. Ned não se fez de rogado e repetiu a mesma história que compreendi mais ou menos. Quer dizer, o fundo foi o mesmo, mas a forma diferiu. O canadense, levado por seu temperamento, pôs em suas palavras grande entusiasmo,
queixou-se amargamente de estar encarcerado com desprezo dos direitos de gente, perguntou em virtude de que lei era assim retida. Ameaçou processar quem o sequestrava indevidamente, agitou-se, gesticulou, gritou e, finalmente, fez compreender por gesto expressivo que estávamos mortos de fome. O final era perfeitamente verdade, mas nós quase o havíamos esquecido. Para sua grande estupefação, o arpoador não pareceu ter sido mais inteligível do que eu. Nossos visitantes nem pestanejaram. Era evidente que nada tinham compreendido. Bastante embaraçado, depois de haver exaurido em vão nossos recursos filológicos, não sabia que partido tomar, quando o conselho me disse: se o senhor consente, eu lhes contarei a coisa em alemão. Como? Sabes alemão? Exclamei. Como qualquer flamengo, se o fato não desagrada o senhor. Muito ao contrário, o fato é agradável. Fala, meu filho. E conselho, com voz pachorrenta, narrou pela terceira vez as peripécias da nossa história. Mas apesar do estilo elegante, do belo sotaque de narrador, a língua alemã não foi mais bem sucedida do que a francesa ou a inglesa. Enfim, desesperado, reuni tudo quanto me recordava dos meus antigos estudos e empreendi a narração em latim. Cícero certamente teria tapado os ouvidos. Todavia, consegui expressar-me e o resultado foi igualmente negativo. Frustrada definitivamente essa última tentativa, os dois desconhecidos trocaram algumas palavras em sua compreensível linguagem e retiraram-se, sem ao menos não dirigirem alguns desses gestos tranquilizadores que têm curso em todos os países do mundo. A porta tornou-se a fechar. É uma infâmia! Explodiu Ned Land pela 20ª vez. Como? Nós falamos inglês, francês, alemão e latim. A esses patifes e nenhum dos dois teve ao menos a cortesia de responder-nos. Acalme-se, Ned, disse eu ao exaltor arpoador. A cólera não nos levará a resultado algum. Mas sabe o senhor que podemos morrer de fome nessa gaiola de ferro, né? Qual o quê? Filosofou o conselho. Podemos aguentar ainda por muito tempo. Meus amigos, falei, é preciso não desesperar. Já vencemos piores transes. Faça-me, pois, o favor de esperar, para depois formar uma opinião sobre o comandante e a tripulação desse barco. Já tenho opinião formada, retrucou Ned Land. São os patifes. Muito bem. De que país? Do país dos patifes. Meu caro Ned, esse país não está suficientemente localizado no mapa mundi, e confesso que a nacionalidade desses dois desconhecidos é difícil de determinar. Tudo quanto podemos afirmar é que não são franceses, nem ingleses, nem alemães. Entretanto, sinto-me tentado a afirmar que o comandante e o seu imediato nasceram em latitudes baixas. Há neles um não sei de que de meridionais, se são espanhóis, turcos, árabes ou indianos. É o que seu tipo físico não permite determinar. Quanto à língua que falam, é completamente incompreensível. Aí está o inconveniente de não saber todas as línguas, ponderou o conselho. Ou a desvantagem de não existir uma só língua. O que não adiantaria nada, replicou Ned. Você não vê que essa gente tem uma fala própria, inventada só para fazer desesperar as pessoas honestas que podem jantar? Em todos os países da Terra, abrir a boca, mexer os queixos, bater com os dentes e com os beijos, todo mundo sabe o que quer dizer. Tanto em Quequebe, em Promuto, em Paris ou nos Antípodas. Isso quer dizer, tenho fome, dê-me o que comer. Observa o conselho, há pessoas de tão pouca inteligência. No momento em que ele dizia essas palavras, a porta abriu-se, um taifeiro entrou, trazia-nos roupas, gândolas e culotes de marinheiro, feitos de tecido que não consegui identificar. Apressei-me em vesti-los e meus companheiros imitaram-me. Durante esse tempo, o taifeiro, mudo, ou talvez surdo, havia posto a mesa com 3 talheres. Eis algo sério, observou o conselho. A coisa está melhorando. Qual? Retrucou o rancoroso arpoador. Que diabo você quer que eu coma aqui? Fígado de tartaruga, filé de tubarão ou bife de cação? Havemos de ver, replicou o conselho. As travessas, cobertas com respectiva estampa de prata, foram simetricamente dispostas sobre a toalha e nos sentamos na mesa. Era evidente que estávamos tratando com gente civilizada e, sem a luz elétrica que nos iluminava, eu me teria suposto na sala de jantar do Hotel Adelphi de Liverpool ou no grande hotel
de Paris. Contudo, não havia nem pão, nem vinho. A água era fresca e límpida, mas era água, o que foi de agrado de Ned Land. Entre os quitutes que nos foi servido, reconheci diversos peixes, delicadamente preparados. Mas quanto a alguns pratos, aliás, excelentes, não pude saber de que eram feitos e não poderia nem dizer a que reino, animal ou vegetal, pertencia ao conteúdo. Quanto à baixela, era elegante de muito gosto, muito bom gosto. Cada peça, colher, garfo, faca, prato, tinha gravado uma letra, rodeada por uma divisa que reproduzo a facsímile. Mobilis in mobili, que significa móvel no elemento movente. Essa divisa aplicava-se com justiça àquele aparelho submarino, contando que se traduzisse a preposição in, porém, e não por sobre. A letra N era evidentemente a inicial enigmática personagem que comandava no fundo dos mares. Ned e Conselho não faziam tantas reflexões. Devoraram e eu não tardei a imitá-los. Quanto à nossa sorte, estava absolutamente tranquilo, e a minha parecia evidentemente que nossos hospedeiros não pretendiam deixar-nos morrer de inanição. Mas tudo, enfim, tudo passa. Todo esse mundo, mesmo a fome de quem não comia há 15 horas, saciado o nosso apetite, fez-se sentir imperiosa a necessidade de dormir. Reação muito natural depois daquela interminável noite que passáramos enfrentando a morte. Palavra de honra, disse Conselho, bem que dormiria agora. Eu já estou dormindo, replicou Ned. Meus companheiros deitaram-se sobre o tapete e pouco depois mergulharam em profundo sono. Quanto a mim, cedi menos facilmente àquela violenta necessidade de dormir. Pensamentos numerosos tumultuavam o meu espírito, inúmeros problemas insolúveis nele se comprimiam. Multidão de imagens mantinha entreabertas as minhas pálpebras. Onde estávamos? Que estranho poder nos transportava? Sentia, ou melhor supus sentir, o aparelho abismar-se nas camadas mais profundas do mar. Violentos pesadelos me obcecavam, entreviam naqueles asilos misteriosos todo o mundo de animais desconhecidos, dos quais aquele barco submarino parecia ser o congenier. Ali, vivendo e movimentando-se, formidável como eles. Por fim, meu cérebro acalmou-se, minha imaginação diluiu-se em vaga sonolência, e em pouco mergulhei também em sono, sem sonhos.